Hoje estamos examinando o livro de Isaías, o capítulo 11. Nós vemos que a tradução nos dá aqui um título acerca do reino do Messias, dizendo que ele é pacífico e próspero. Nós temos lido alguns comentários a respeito deste capítulo e os intérpretes, principalmente os teólogos cristãos, eles acreditam que algumas coisas desta narrativa não aconteceram, como se a profecia deixasse de se cumprir. Nós temos afirmado, irmãos, que é necessário uma visão diferenciada para nós interpretarmos os escritos sagrados. Sabemos que os teólogos, por faltar a eles uma visão eterna da existência da alma, eles interpretam de um modo bem limitado as escrituras sagradas. E daí nós encontrarmos essas referências dizendo que a profecia pode não ter se cumprido na sua totalidade. Alguns pensam que a igreja estaria aqui representada nessa descendência de Davi. E parece que não é bem assim quando nós olhamos as coisas por um outro ponto de vista. Vamos fazer uma leitura aqui inicial para vermos o que se pode aprender. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. É claro que aqui a gente percebe que há algo maior do que os teólogos costumam dizer. Eles pensam que aqui não tem muito a ver com o reino que ainda não chegou. Depois de tanto tempo, que já se passou a história, e o reino de Deus ainda não foi estabelecido. E os teólogos ficam em dúvida o que teria acontecido, se teria mesmo havido um equívoco na profecia. Mas nós que entendemos as coisas pelo ponto de vista da eternidade, sabemos que esta referência ao renovo aqui fala do Cristo, fala daquele que foi ungido, aquela alma que foi especialmente escolhida por Deus para estar à frente do povo dele e para ser responsável pela salvação desse mundo. E a salvação do mundo, conforme as palavras do próprio Senhor, só teria sentido se o mundo fosse continuar existindo. Não é possível que o Senhor salve o mundo, venha destruí-lo no juízo final e depois construa um mundo do nada. Porque, no ponto de vista da igreja evangélica cristã, ele seria o próprio Deus e poderia fazer o que ele bem entendesse. Nós sabemos que essas concepções são bastante simplórias. E para interpretarmos as Escrituras num ponto de vista diferente, nós precisamos usar a nossa inteligência. Tudo aquilo que foge do modelo inteligente da criação, nós precisamos deixar de lado. E procurar entender por um ponto de vista mais racional. Parece que toda essa palavra que nós lemos aqui, ela faz referência ao trabalho do Cristo
no sentido de tirar do mundo todo o sofrimento e a escuridão. E esse trabalho está muito bem descrito aqui. Na vida do Senhor, foram feitas referências a essas passagens. Sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, de uma forma como nunca repousou em qualquer outro tempo. Então, Jesus, ele teve um ministério, uma missão diferente de todos os outros profetas que foram antes dele, porque ele era um ungido de Deus, esse descendente dessas raízes aqui do tronco de Jessé. Claro que no cristianismo foi concebida toda uma história para que Jesus fosse tido como o verdadeiro Deus, que tinha se tornado carne e nascido entre nós. Mas essa história, ela existe somente nas páginas do Novo Testamento, nas narrativas que nós encontramos no Novo Testamento. Para que esse renovo pudesse ser um descendente de Davi, do próprio Jessé, como a palavra está falando aqui, parece não haver dúvida. Brotará um rebento do tronco de Jessé, que era Davi, e das raízes desse tronco, dessa família, dessa descendência, um renovo frutificará. Se um renovo vai frutificar, precisa ser um homem, não pode ser um ser celestial. É claro que a descendência de Jesus, em relação a Davi, teria que vir pelo seu pai, que pertencia à tribo de Judá. Não poderia ser diferente. Então, a história da Virgem, contada pelos narradores do Novo Testamento, devem ser deixadas de lado por nós que procuramos a racionalidade do entendimento das Escrituras. Nós que estamos em busca da ciência de Deus. Claro que é objeto de fé dos evangélicos, dos católicos, e nós respeitamos, evidentemente, essas posturas, mas nos damos a liberdade de não aceitá-las, porque ela nos parece fugir da lógica da criação. E não só da lógica da criação, mas também dos escritos do Antigo Testamento, que são as escrituras hebraicas. Pode-se dizer que tudo aquilo que existe no Novo Testamento, que não tem fundamentação no Antigo Testamento, deve ser deixado de lado por nós que procuramos um modelo mais inteligente das coisas. Por isso, as escrituras do Antigo Testamento, elas servem de alicerce para nós examinarmos o Novo Testamento. É interessante também ressaltarmos que aqueles que narraram a história da vida de Jesus, eles não eram profetas. Eles eram pessoas que, sob a influência do Espírito Santo, escreveram a história. E nós sabemos que a história não foi muito bem contada, porque há diferenças e divergências entre as narrativas. Falando aqui especialmente do que está nos livros chamados os Evangelhos. Os 4 livros que nós temos, que trazem a história da vida do Senhor. As inconsistências, as incoerências, os dogmas, eles nasceram das palavras dos narradores e não das palavras do Cristo. A gente tem que separar muito bem isso para não dizer, está escrito na Bíblia. Às vezes está escrito na Bíblia, mas não foi Deus que disse, foi o narrador, falando especialmente dos evangelhos. Temos que ter esse cuidado ao usarmos essas escrituras para nós entendermos a lógica de Deus. O que Deus deseja para a criação, o que Deus deseja para nós como povo dele, o que Deus espera do futuro. Deus tem uma expectativa e um plano em execução em relação ao que vai acontecer no futuro. Jesus, pois, ele pertence a uma linhagem de homens descendentes da família de Davi e de Jessé, conforme nos diz aqui logo no primeiro versículo. Repousará sobre esse homem o Espírito do Senhor. Com ele virá o Espírito de sabedoria
de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza e de conhecimento das coisas eternas e do temor do Senhor, que é colocar Deus acima de todas as coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria segundo as Escrituras Sagradas. Vários livros nos mostram que nós temos que colocar o nosso Deus em primeiro lugar. E a gente vê que Jesus, ele recebeu em si a manifestação do Verbo divino. O Verbo é o Deus manifesto entre nós, não só entre nós, mas em todo o universo. É por meio dele que o Senhor sustenta toda a criação, e é esse Verbo que vem comunicar a todos os homens os princípios do bem, da verdade e da justiça. Ele não só falou com os profetas, com os homens de Deus, mas ele está também em outros lugares no mundo, em outras religiões e seitas mais primitivas. O Espírito do Senhor está sempre procurando promover as almas. Mas ele nunca falou com tanta clareza e procedência e missão como ele fez através do Senhor, de Jesus, o nosso Salvador. E por isso as Escrituras afirmaram aqui que o Espírito do Senhor estaria com ele. E assim foi, de tal modo que alguns dos seus discursos foram confundidos, tendo sido tido como o discurso do próprio Deus. Porque às vezes ele dizia: estou no meio de vós, estou há tanto tempo no meio de vós, como é que vocês não percebem, né? Jesus se dirigindo aos seus discípulos, mostrando que Deus está mesmo no meio do seu povo em espírito. E não há como dividir essas coisas, né? As pessoas falam da Trindade, no meio cristão é muito comum se falar com o Espírito Santo, como se ele fosse uma pessoa a quem você pode pedir coisas, e pedir forças e tal. Outros acham que deve falar com o Filho, como se o Verbo fosse Jesus. Há uma grande confusão em tudo isso. O que Deus quer, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, em várias passagens, é que nós falemos diretamente com o Senhor. Falemos com o nosso Deus, nas nossas orações, nos nossos clamores, falemos diretamente com Ele. Ele está no meio de nós. Ele está à disposição de cada um de nós. É estranha a afirmativa de que Deus é um ser muito ocupado. Como é que ele poderia se ocupar com você? Você não acha assim muita pretensão da sua parte que Deus possa vir atender a um simples pedido seu? Tem gente que fala isso, não é? Você acha que Deus vai te escutar, vai conversar com você? Sim. Ora, se Deus é onipresente, onisciente, e isso é uma das características de Deus, é claro que Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele pode cuidar de cada uma das suas criaturas como se Ele estivesse à disposição dessas criaturas, da formiguinha, da borboleta, da plantinha, da estrela, da galáxia, do átomo, das partículas. Deus está em todo lugar. Como é que Ele não pode conversar comigo e tratar comigo de qualquer assunto que seja, mesmo que seja assuntos relacionados com a vida terrena, com a vida temporal, com as ilusões e tudo mais? Irmão, seria muito estranho que Deus não estivesse interessado em nos salvar. Mesmo aqueles que estão na rua, que estão perdidos, que estão envolvidos no vício e tantas coisas, será que Deus não está interessado neles? É claro que sim. Me parece claro nas Escrituras Sagradas que Deus tem um interesse enorme de tratar de cada coisa relacionada com a nossa vida, irmãos. Se não fosse assim, Deus não seria Deus. Ele não pode ser Deus se Ele não puder tratar de cada uma das suas criaturas. Existe nas doutrinas de desenvolvimento pessoal a ideia de que você se torna um ser superior, né?
através de estudo, de esforço próprio, de reflexões, meditação e tudo mais. Isso está por toda parte, está nas várias seitas que existem no mundo. Somente na doutrina do Senhor nós entendemos que isso não é verdadeiro. Lá eles pensam que você precisa ser uma pessoa de ordem superior para estar em contato com o próprio Deus. Isso só existe no meio deles, porque nas Escrituras Sagradas, Deus está à nossa disposição para tudo. É evidente que nós temos que saber que Deus, Ele nos ensina os caminhos a serem seguidos. Agora, se nós não andarmos aqueles caminhos, Ele não vai dar ouvido para nós. Embora Ele esteja interessado, Ele vai deixar um outro espírito entrar na linha. Qual que é o outro espírito? É o Satanás. Porque como você não se interessa por ele, você se torna indiferente à palavra. Como você ainda está muito cheio de si, o que Deus faz? Ele diz, bom, vamos esvaziar esse coração da vaidade. Aí ele deixa o Satanás fazer o papel dele. Mas se nós estivermos andando com o Senhor, Ele vem nos ajudar nas mínimas coisas. Claro que sim, irmãos. Mas em nenhum outro homem, em nenhum outro profeta, em nenhum outro líder religioso, carismático, de toda a história, o Verbo, o Logos, o Deus vivo, falou de uma forma tão clara, tão profunda, tão intensa, como pela boca de Jesus. Por isso, há toda essa narrativa aqui, que diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, que ele teria uma intimidade com o nosso Deus, a ponto de não julgar segundo os seus próprios pensamentos. Olha o versículo 3. Mas julgar segundo aquilo que ele teria ouvido de Deus, julgando com justiça aos mais pobres, aos mais simples, aos mais humildes, porque esses são aqueles que têm mais condições de receber os ensinamentos. Não se trata de ciência aqui, irmãos. Há toda uma ciência, mas é necessário primeiro nós estarmos dispostos a andar com o Senhor, a participar da edificação do reino, para que a gente possa ir depois, gradualmente sendo trabalhados no desenvolvimento do nosso ser, do nosso espírito, em todas as direções possíveis que você pode imaginar o desenvolvimento de uma alma. Deus deseja essas coisas. E para isso, evidentemente, nós precisamos ser eternos. Nascer, viver, morrer, nascer de novo, viver, morrer e renascer sempre. Incessantemente, até que cesse a eternidade. Numa experiência progressiva, não só da nossa própria existência, mas acompanhando a progressividade do próprio mundo e do próprio universo. Isso parece lógico e inteligente. Claro que algumas pessoas preferem fechar os olhos, fechar os ouvidos para esses conhecimentos. Preferem a rotina diária da sua vida de simplicidade. Tudo bem. Depois, se ficarem na morte, por alguns anos, ou por muitos anos, porque estiveram diante da palavra de Deus, não se interessaram. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que nós vamos morrer. Porque o mundo vende uma vida onde a pessoa fica desligada da ideia de que ela vai morrer, né? Não pensa, os cabelos estão brancos, você vai morrer daqui a pouco, mais 4, 5, 10, 15, 20 anos no máximo. Nós já vamos estar saindo da vida. E vai perder o seu tempo com o quê? Nós sabemos o dia que a morte vem nos chamar. Pode ser amanhã, de manhã, pode ser daqui a pouco. Estamos preparados? Temos alguma coisa para levar daqui? Então, a nossa concepção de vida, ela precisa ser diferente. Nós não podemos fazer juízo segundo os nossos pensamentos. Nós precisamos olhar segundo o ponto de vista de Deus e saber que Ele é que faz justiça, irmãos. Com certeza.
julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o ímpio. Isso aqui é todo o processo que Jesus vem desenvolvendo na terra desde que ele veio aqui para estabelecer o reino. O reino está sendo estabelecido. Agora só falta separar o joio do trigo. Já está separando, né? O processo de separação do joio do trigo já está acontecendo. Tem algumas pessoas que vivem do nosso lado que nós percebemos que elas estão indo embora para um outro caminho e não tem como a gente trazê-las de volta. Há uma clara separação. Isso se dá pela entrada do mal na terra. O mal entra na terra e abraça o que é dele. É um processo gradual, né? Vai entrando aos poucos e o bem vai saindo, e segundo as profecias, haverá um período de 3 anos e meio em que o bem não estará na terra mais. Só estará o mal. E ele vai tomar o que é dele. E nesse tempo haverá uma prova muito difícil para todos nós. Porque só o mal estará na terra. Estamos preparados para esse desafio? Nós temos nos interessado? Temos nos interessado por Deus? Verdadeiramente? O que é a vara na boca do Senhor é o verbo dele, são os seus ensinamentos, o seu chamado, a sua palavra que salva e que condena. Isso não é ciência, irmãos, é outra coisa. A ciência não entende isso aqui porque a ciência trabalha com coisas materiais. Isso aqui não pertence ao universo da matéria, pertence ao universo do espírito. A alma precisa curvar-se ao Senhor e entender que sem comunhão com Ele, ela não pode ser feliz. Essa é a base da lei natural. Sem conhecer a Deus, sem conhecermos a imortalidade da alma, a sua eternidade, os ciclos existenciais que se sucedem, os muitos personagens que nós vivemos ao longo de toda a história, que estiveram promovendo o bem e o mal, ao qual todos nós seremos um dia submetidos ao juízo final. O verbo do Senhor, o chamado do Senhor. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. E olha que ele fala de crer nele como enviado, de crer que ele é o Senhor, que ele é o ungido, ele é o Messias. É algo diferente de você estudar. Pode estudar a Escritura inteira, se você não aceitar de coração que ele é o Senhor nosso. Você vai para o sofrimento, vai para as regiões das trevas, com certeza. A história da nossa igreja, das igrejas de uma forma geral, falando especialmente da igreja mãe, é uma história de muitas pessoas que conheciam as Escrituras, que cometeram muitos crimes. Porque não basta conhecer, é preciso ter o Espírito. E você só tem o Espírito se você crer verdadeiramente em Jesus. Não basta crer com seus lábios. A sua vida testifica contra você. A sua vida, quando você tem que tomar uma decisão, o que você faz? Você toma a decisão como homem. Não pensa no Senhor, não pensa no reino, não pensa nas coisas que você tem ouvido. Porque pensa que são os homens que estão falando, mas é Deus que está falando pelos homens. Anunciando a palavra que salva ou que condena. O verbo que fere a terra e que condena o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E a partir do versículo 6, ele começa aqui a falar sobre o reino. O reino já estabelecido. É claro que a teologia não pode entender nada disso aqui. Ele está dizendo que o lobo morará com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. Aonde? No céu? Queria perguntar para os teólogos aí, aonde é que vai deitar o cabrito com o bezerro? Olha lá, o bezerro e o filho dele
e o filho do leão, o animal cevado, andarão juntos. Aonde? No céu, no paraíso? Que paraíso? É claro que é na terra, irmãos. O reino de Deus é na terra. O reino será estabelecido na terra. Esse mesmo mundo aqui. Temos que deixar de acreditar em fábulas, histórias feitas para as crianças, para olharmos com mais seriedade, gravidade para as coisas que nós temos que fazer em face da chegada do rei. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. Um menino pequeno os guiará. Quando o mal sair da terra, nem os animais vão ser mais violentos. Nem os animais. Eles poderão andar juntos. A palavra nos diz isso aqui para mostrar que no mundo novo haverá paz, inclusive entre os animais. Com certeza, Deus promoverá uma grande transformação na terra. Isso não se fará, sim, de uma hora para outra, mas haverá um rápido progresso, uma movimentação progressiva do Espírito de Deus, transformando todas as coisas. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Esse versículo 8 aqui fala assim, que a criança vai enfiar a mão na toca da serpente, e a cobra não vai fazer nada com ela. São imagens fortes, mas que vêm nos mostrar que o mundo novo vai ser uma coisa maravilhosa. Você não quer viver nele, irmão? Você não quer participar da construção do reino? Tem medo da morte? Prefere viver na cidade celestial? Na cidade celestial não tem nada para fazer lá, irmão. A vida dos anjos não é como a vida dos homens. Quer mesmo assim para a cidade celestial? Vamos pedir a Deus, né, que se tiver uma cidade celestial lá no céu, levar você para lá então. Nós preferimos continuar aqui construindo o reino. A construção começou há muito tempo atrás, lá no comecinho, quando Deus fez esse mundo. Depois de tanto trabalho, de uma história tão longa, acha mesmo que Deus vai levar meia dúzia de crentes para os céus e jogar tudo mais no inferno? Destruir na sua criação por causa das concepções dessa teologia que insiste nos caminhos da irracionalidade? É evidente, irmãos, é necessário abrir os olhos. Nós que somos cristãos, judeus, temos que abrir os olhos. Os cristãos para a verdade eterna do Criador. Para compreender que nós somos almas eternas e que não se pode entender as Escrituras olhando pelo ponto de vista da carne, da vida temporal. É preciso entender Deus e a eternidade de todas as coisas, para nós interpretarmos as Escrituras Sagradas. Os judeus entenderem que Jesus é o Cristo. Não é Jesus da igreja, não. O Jesus da igreja não é Jesus. Aqui tem um Jesus aqui na igreja, né? Na igreja cristã, é um Jesus que é Deus. Não, não estamos falando desse. Nós estamos falando do filho de Davi, pelo ponto de vista da descendência do Espírito e da carne. O filho de José, esse é o escolhido. Nós precisamos entender que está chegando uma nova era, um novo tempo. E todas as mentiras serão destruídas. Às vezes as pessoas podem pensar, mas o pastor está achando que ele está com a verdade. Se ele estiver com a mentira, se eu estiver com a mentira, a minha mentira será destruída. Como dizia Paulo, eu creio que tem um Espírito de Deus. Mas se não tiver, a minha mentira será destruída, porque todas as nossas obras serão passadas pelo fogo. O apóstolo diz isso. Então, se você acha isso, você acha aquilo, a sua doutrina, a sua vida será provada. Você acha mesmo que você vai entrar no reino de Deus sem provar? Você acha que você vai sair voando aí para o espaço para fugir do sofrimento do que vem sobre a terra? Deus vai fazer isso por quê?
Porque você é alguma coisa especial para Deus levar você para o céu corporalmente, para você não passar pelo sofrimento na época da grande tribulação? Ora, irmãos, vamos acordar para você não se decepcionar. Para você não se decepcionar. Quando não subirem para o céu, vai dizer que a culpa é de Deus. É capaz de achar um bode expiatório para justificar que acreditaram numa coisa que não era verdade durante tanto tempo. E os pastores que anunciam essas coisas serão envergonhados. Envergonhados diante dos verdadeiros homens de Deus, das testemunhas do Senhor. Não se fará mal, versículo 9, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é maravilhoso, irmãos. Está falando aqui do quê? De alguma profecia da época do profeta? Absolutamente, é uma interpretação equivocada. Está falando aqui do reino de Deus, o reino que vai ser estabelecido pelo Messias, do Cristo. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naqueles dias que a raiz de Jessé, ou seja, a casa de Davi, que é a tribo de Judá, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, pelas outras nações, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui está falando aqui do quê? Da época do juízo. Há de ser que naquele dia, no dia do Senhor, ele tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, Etiópia, Elã, Sinar, Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra, que é o ajuntamento do povo. Vai haver um movimento de ajuntamento do povo de Deus, irmãos, dos verdadeiros cristãos e verdadeiros judeus. Tem cristão que não é cristão, só está ali mesmo enfeitando. E judeus também, só são judeus pela carne, mas não tem o laço de fidelidade, a circuncisão do Espírito. Essa é que vai determinar verdadeiramente quem é povo de Deus e quem não é. O Senhor ajuntará dos quatro cantos da terra o seu povo, e certamente esse povo será a luz do mundo. Nós estamos falando aqui do período pós-apocalíptico, viu, irmãos? Depois da grande tribulação. Os políticos podem ficar tranquilos, não se trata de nenhuma revolução, nenhuma intenção de guerra, de califado, nada disso que nós temos visto no mundo, que são pensamentos e movimentos criados pelos homens, mas a chegada do reino de Deus depois da grande destruição. Se não houver apocalipse, pode ficar tranquilo e seguir com o sistema dos homens nesse trocar de roupas, né? Porque, na verdade, os sistemas de vida que os homens criaram são como roupas que se trocam a cada ano, né? Em alguns países a cada 2 anos, em outros a cada 4 anos. São sistemas políticos que se alternam no poder, mas o espírito sempre é o mesmo. Uns são mais ou menos racionais, justos, outros já são loucos, desequilibrados, coisas de homens mesmo, voltados aí para as coisas boas e coisas más que os homens costumam fazer. Não estamos falando disso, não. O reino de Deus, o povo de Deus, como farol da humanidade, só será estabelecido depois do período apocalíptico, depois do fim dos tempos. E aqui no finalzinho a gente tem aqui, ele fala que vai afastar a inveja de Efraim, né? Os adversários de Judá serão desarraigados, os adversários do povo de Deus. Esse Efraim aqui representa o povo, as almas que foram espalhadas, né? O povo espalhado no mundo. Existe até um movimento chamado Efraimita,
que é para levar para Israel aqueles que se sentem judeus. É um movimento chamado efraimita que tem. Aqui no Brasil existe um segmento deles, mas não tem muita força, muita expressão, não. Talvez falte a esses homens um entendimento um pouco mais completo, né, das coisas eternas, das coisas do nosso Deus. Talvez falte a eles isso para que eles tenham o maior poder de convencer aqueles a quem eles se dirigem. Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá Efraim. Falando aqui de judeus e de cristãos no nosso ponto de vista. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, junto despojarão os do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem os com sapatos secos. Passem os homens com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, aqui no finalzinho, esses últimos versículos, de 13 a 16, ele está falando aqui do movimento de ajuntamento do povo, que acontecerá em todo o mundo, e ele usa aqui algumas nações ali de volta de Israel para exemplificar os inimigos de Israel. Eu acredito, nós que cremos que as almas renascem sucessivamente, né, nas suas existências, nós acreditamos que esses inimigos daquele tempo são os mesmos inimigos de hoje, que continuam lá em volta de Israel, né? O Senhor disse aqui que vai acabar com o poder deles, né? Eles não vão mais significar inimigos opressores de Israel. Então, no ponto de vista da vida única, não tem sentido quase essas afirmativas aqui. Como que uma profecia poderá falar no futuro de um povo que existiu no passado? É simples a resposta. Se esse povo nasceu no futuro, eles continuam sendo inimigos de Israel. Estão lá em volta hoje como aquelas nações que estão ali armadas para atacar o Israel dos nossos dias. Está em curso o reino de Deus, está próximo o reino. E nós precisamos ter firmes convicções de que precisamos zelar de nós, cada um de nós, como vasos preciosos do Senhor. Nós somos vasos preciosos do Senhor nosso Deus. Cuidar nesse tempo, porque as ilusões são muitas. O diabo está trazendo muitas coisas a nós hoje por meio das redes sociais. Veja que nos tempos idos, quando não havia essa comunicação, o mal tinha muito mais dificuldade de se espalhar e de se comunicar a nós. Nós precisávamos ir num lugar onde estivessem os homens maus. Hoje não, hoje eles vêm até nós através das redes sociais, através das redes televisivas. Hoje os irmãos têm acesso rapidamente, pelo telefone, pela televisão, a tudo o que se produz no mundo. Eu queria pedir aos nossos irmãos que observassem. Deus deu inteligência para a gente perceber. Quando você estiver assistindo aí uma série no Netflix, né, hoje é muito comum o pessoal ter como lazer assistir em casa uma série de filmes, etc. Preste atenção na conduta das pessoas, dos artistas ali, do enredo, para você ver que eles estão vendendo para nós tudo o que não presta, tudo aquilo que vem da apostasia, da vida sem Deus. Preste atenção. Você mesmo, seja o juiz das coisas que estão entrando dentro da tua casa. Sabe o que você faz? Não assista isso. É lixo. Você está vendo um filme? Eu gosto de ver filmes também.
Não tem problema nenhum. Nós somos livres. Mas se você estiver vendo uma série, uma coisa, você perceber que começou a entrar a apostasia, você sabe do que eu estou falando. É fácil de conhecer o espírito da apostasia. Não tem nada a ver com Deus. Simples, desliga. Não assista mais. Procure uma coisa melhor. Tem alguns filmes bons. Vamos pesquisar e ver bons filmes aí para a nossa área de lazer, né? Vamos procurar bons filmes. Tem alguns sites hoje que oferecem as histórias do nosso povo, da história de Moisés, a história de Davi, de José, de Jesus. Vamos ver coisas boas, alimentar a nossa alma com uma boa comida, não com a comida podre que nos oferece o mundo. Aí cada um olha por si. E que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Amém.